E aí, turma do quarto ano, tudo bem? Bom dia. Estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade à nossa aula de História. Mas vocês lembram qual era o conteúdo que nós estávamos estudando? Não? Pois vou lembrar a você. Primeiro reinado. Que nós estávamos falando de quem? De Dom Pedro I, correto? Vamos abrir aí o livro de vocês na página 77. O fim do primeiro reinado. E aí? Abriram? Mas vamos dar uma recapitulada no que já foi visto ontem. Nós vimos que a Constituição foi criada em 1824, a primeira Constituição, né? Nós vimos também o que mais? Nós vimos que durante o Império houve várias revoltas, vários conflitos de pessoas que não aceitavam o modo que Dom Pedro governava. Também houve aqueles que eram a favor. Conflitos, quem lembra de algum conflito que foi estudado por nós? Confederação do Equador e Guerra da Cisplatina, correto. Vocês lembram que a Confederação do Equador não foi um conflito que ligou o Equador, não. Foi um conflito onde estados, províncias, como era chamado na época, se uniram para tentar combater o Império. Já a Guerra de Cisplatina, não. Foi onde o Brasil, comandado por Dom Pedro, invadiu e tomou terras uruguaias, na qual eles se revoltaram e retomaram aquelas terras do Uruguai de volta para o Uruguai. Né? Agora nós vamos dar continuidade no primeiro reinado, o fim do primeiro reinado. Nós vamos ver que durante um determinado período, Dom Pedro I estava sendo muito criticado, mas muito criticado mesmo, pela população, por imprensas, né, que na época eram jornais, era basicamente por jornais impressos, né? Não tinha aquele jornal de televisão como nós temos hoje, era só aquele no papel. Pois bem, era muita crítica dizendo que Dom Pedro só queria saber de cuidar dos seus interesses lá de Portugal, porque vocês sabem que Dom Pedro era português, né? Lá de Portugal, e não estava nem aí para as coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil, onde ele era o imperador, onde ele era quem mandava. E o que foi que aconteceu? Nós vamos já ver, certo? Ele teve um filho e falou: bem, pessoal, é o seguinte, eu vou embora para Portugal, vou deixar meu filho aqui de 5 anos para assumir o reinado, mas como ele não tem idade ainda, eu vou escolher alguém para cuidar dele até ele assumir, até ele alcançar, melhor dizendo, aquela idade na qual ele pudesse ser empossado como rei, como imperador, ok? E isso, Dom Pedro foi embora para Portugal, deixou seu filho aos cuidados de um amigo, certo? De um amigo, para que com isso, mesmo ele longe, o Império do Brasil ficasse na família dele. Só que também foi muito criticado antes de fazer isso. Como? E por quê? Porque ele quis comprar de Portugal o direito do Brasil ser independente. E ele conseguiu? Conseguiu. 1826, se eu não me engano. 1826 foi quando Portugal declarou oficialmente que o Brasil é um país independente. Se eu não me engano, foi 1826, certo? Ou foi 36? Não, eu acho que foi 1826 mesmo, porque em 1824, 1825 foi os Estados Unidos que declarou, 1826 foi Portugal, eu acho que foi 1826 mesmo. Mas vamos lá, isso é um assunto mais para outras aulas, tá bom?
vamos dar nossa leitura diária e logo em seguida vamos se explicar novamente, tá bom? Para ficar melhor entendido. Pois bem, página 77, o fim do primeiro reinado. Diz o seguinte no nosso livro: o governo de Dom Pedro I foi marcado por atitudes autoritárias e impopulares, como a imposição da Constituição de 1824, a condenação de Frei Caneca e o pagamento de uma grande quantia em dinheiro a Portugal em troca do reconhecimento da independência. Ou seja, além dele impor, dele criar a Constituição do Brasil, ele também condenou o Frei Caneca, que foi um revolucionário que não era de acordo com várias atitudes dele, certo? E o pagamento que o Brasil teve que pagar a Portugal, o Brasil não tinha esse dinheiro. Galera, não tinha esse dinheiro, porque era muito dinheiro. E o que foi que o Brasil fez para poder pagar? Que o Brasil pagou. O Brasil pagou. Simplesmente o Brasil foi até a Inglaterra, certo? Pediu um valor emprestado para que assim ia pagar Portugal, ia ser um país independente, ia ficar devendo apenas à Inglaterra. E foi o que aconteceu. A Inglaterra emprestou dinheiro para o Brasil pagar Portugal para ser livre. A diferença é que a Inglaterra não deu dinheiro ao Brasil. Como a Inglaterra sabia que o Brasil iria pagar a Portugal, o que foi que a Inglaterra fez? Ei, Portugal, vem aqui, vamos conversar. Portugal devia um dinheiro à Inglaterra, certo? Devia muito dinheiro à Inglaterra. E o que foi que a Inglaterra fez? É o seguinte. Desculpa. O que foi que a Inglaterra fez? Portugal, é o seguinte. O Brasil vai lhe dar tanto dinheiro. Muito dinheiro. E você me deve muito dinheiro. Então eu vou descontar esse valor que você me deve e o Brasil vai estar livre de vocês. Então o Brasil não vai mais pertencer a Portugal. Porque como eles iam repassar para você, então eu vou apenas descontar esse valor. E assim aconteceu. O Brasil foi livre de Portugal, virou um país independente, com uma grande dívida com a Inglaterra, que futuramente, anos e anos depois, veio a pagar. Beleza? Continuando. Como o imperador não atendia às reclamações da população, a rejeição a seu governo aumentou rapidamente. Alguns jornais o criticavam, acusando de dar muita atenção às questões que envolviam Portugal, em vez de se preocupar com o Brasil. Foi o que eu falei no começo. Ele era criticado porque ele se preocupava mais com Portugal, que estava longe do Brasil, do que aqui no Brasil mesmo, na qual ele comandava, na qual ele era o imperador, certo? Ele era o rei, certo? Então, devido a essa alta preocupação dele por Portugal e não por Brasil, houve essa grande crítica, certo? Dos jornais locais, que na época só era um, se não me engano. Assim, criticado pela imprensa e pelo povo que protestavam nas ruas, Dom Pedro decidiu abandonar o Brasil e seguir para Portugal, deixando o trono para seu filho Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos, mas nascido no Brasil, ou seja, o filho de Dom Pedro era brasileiro. Dom Pedro escolheu José Bonifácio de Andrada e Silva para ser o tutor de seu filho. Em seguida, retornou a Portugal, onde assumiu o trono português sob o título de Dom Pedro IV. Com essa atitude, ele pretendia resolver os conflitos no Brasil e garantir que o trono permanecesse com a sua família. O que eu falei logo no comecinho, acho que vocês lembram. Dom Pedro tentando acabar com aquela revolta, com aquelas críticas contra ele, porque falava que ele só pensava em Portugal em vez de pensar aqui no Brasil. O que foi que ele fez? Pessoal, é o seguinte, como vocês estão achando ruim minha forma de governo, eu vou embora para Portugal. Eu vou ser rei lá em Portugal. Mas com isso, eu vou passar o meu título para o meu filho. Então, a partir de hoje, meu filho será o novo rei aqui do Brasil e eu vou embora, vocês nunca mais vão me ver. Ok? Paz e amor? Então pronto.
Só que, como vocês sabem, meu filho tem apenas 5 anos, ele ainda não pode governar. Então, eu vou deixar o José Bonifácio tomando conta dele. Então, tudo que o José Bonifácio fizer, ele vai ter autorização do rei. Quem era o rei? Como é o nome do rei? Pedro de Alcântara. Não foi o filho dele que ficou no lugar? Então, o príncipe Pedro de Alcântara. Só que como o Pedro de Alcântara não tinha como comandar, então toda a responsabilidade ficou a cargo de José Bonifácio. Até que o príncipe herdeiro, o rei empossado, que não foi empossado, né? Chegasse a uma determinada idade na qual ele pudesse realmente ser empossado como rei. E foi o que aconteceu. José Bonifácio cuidou de Pedro de Alcântara por um bom tempo e, além de estar cuidando, ele estava comandando todo o império. Por isso que fala o fim do primeiro reinado. Por que o primeiro reinado? Porque foi o reinado de Dom Pedro, certo? Acabou o reinado dele, mas iria começar o reinado de Pedro de Alcântara. E isso eu acredito que a gente vai ver em outras aulas, no decorrer do nosso livro. Beleza? Pois bem, galera, a aula de hoje é essa. Foi uma aula curta, rápida, né? Mas que eu acredito que deu para vocês entenderem. Lembrando, nesse capítulo, nessa unidade, nós estudamos o quê? Primeiro reinado, Constituição da primeira o quê? Constituição 1824. Nós estudamos sobre o quê? A Confederação do Equador. Nós estudamos sobre a Guerra da Cisplatina. Nós estudamos também agora o fim do primeiro reinado, né? E futuramente nós vamos dar sequência ao segundo reinado, que também é muito bom, é muito fácil de estudar. Ok? Então, galera, pois bem, galera, nossa aula termina por aqui. Vocês tenham um excelente dia, um bom estudo, um bom resto de dia e tarde para brincar também após os estudos. Façam todas as atividades do tio Bruno, da tia Vanessa e da tia Jamile. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.